O relato intrigante de hoje, eu ia pegar emprestado de um relato desse filme aqui. É uma minissérie, na realidade, chamada Intruders, que foi exibida em 3 episódios pela CBS nos Estados Unidos e aqui no Brasil, até onde eu sei, pelo SBT, que foi onde eu assisti, lá em 1996, mais ou menos. Quando eu entrei para pesquisar sobre a história desse filme, o livro de onde ele é adaptado e as histórias das pessoas que deram entrevista aí para o pesquisador, eu vi que era tudo muito mais intrigante, muito mais interessante, que é o que você vai ver daqui a pouquinho. Mas antes da gente seguir adiante, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir o vídeo, compartilhar com amigos, familiares e parentes que você sabe que vão gostar dessa temática. E coloca aqui embaixo nos comentários também algum relato, algum caos que você queira contar pra gente, compartilhar com a gente. E se você não tiver nada para contar, diz aí embaixo de onde que você é, de que cidade deste ou de outro planeta você está falando. Voltando à nossa minissérie Intruders, da CBS de 1993, ela é dirigida pelo Dan Curtis e tem um dos papéis principais o ator Richard Crenna, que é o Dr. Neil Chase. Ele é um psicólogo, psiquiatra, que começa a investigar casos de mulheres que se queixam de lembranças perturbadoras, elas têm alguns flashes. Esse filme, essa minissérie, né, que foi exibida na TV americana como minissérie e aqui no SBT, se eu não me engano, eles passaram de uma vez só, como se fosse um filme de quase 3 horas de duração. Então, assim, se baseia nessas entrevistas que ele vai fazendo com as mulheres que estão perturbadas, e aí ele vai vendo que onde há fumaça há fogo. Então, onde tem esses relatos, realmente tem a ação de alienígenas que estão usando essas mulheres para fazer experimentos científicos de procriação, de hibridização de raças, enfim, terrestre do planeta deles. É muito interessante, é perturbador e é uma obrigação, se você se interessa por essa temática, assistir essa minissérie, esse filme. Ela está disponível no YouTube e você vai assistir, não assim que terminar, você vai assistir à noite, sozinho, em casa, com nenhuma luz acesa, só a luz da TV, não vale companhia de ninguém e precisa ser depois das 10 da noite. Depois comenta aqui embaixo, nos comentários, qual foi a sensação, o que você sentiu, percebeu, foi visitado por alguém. Fica aí a dica. Como eu falei instantes atrás, quando eu decidi que ia falar sobre Intruders com você hoje, eu peguei a fita que eu tenho em casa já há algum tempo, né? Na capa tá escrito em um selo aqui, inédito, baseado em fatos reais. Dica de língua portuguesa: fatos e reais é redundante, tá? Quando você for dizer alguma coisa baseado em fatos ou baseado em realidade. Fatos reais é um pouco demais, mas enfim. Baseado então aqui, ó, em parte do livro Intruders. E aí eu pensei assim, vamos ver esse livro, porque se isso aqui é tão forte, perturbador, impactante, imagina o livro. Então eu fui atrás de descobrir a história por trás desse filme. Então cheguei aqui à conclusão, né? Esse livro, Intruders, quer ver, o nome dele é Intruders, The Incredible Visitations at Copley Woods. Intrusos, as incríveis visitas no bosque de Copley. Copley é uma localidade que fica meio que nos arredores de Indianápolis, capital do estado americano de Indiana, onde se passa a série Stranger Things. Só a título de conexão e de curiosidade. Essa localidade, no comecinho dos anos 80, ela foi visitada por espaçonaves, enfim, e muitas pessoas desse lugar começaram a relatar ocorridos, né, de contatos de primeiro, segundo, assim, de contato de graus elevados com os alienígenas. E esse autor, o Bud Hopkins, que é o autor do livro Intruders, ele tinha lançado alguns anos antes, em 81, 82 mais ou menos, um livro chamado Missing Time, tempo perdido, né? Tempo que vamos dizer que é um sintoma de contato com alienígenas, né? Assim, muita gente que diz ter tido contato
reporta, né, relata que tem um período de tempo de 1, 2, 3 horas do qual ela não se lembra nada. Ela se lembra só de alguma coisa estranha e é como se essa memória tivesse sido apagada. Então, o Bud Hopkins fez esse livro em 81, 82, e em algum momento do livro, se não me engano, acho que no final do livro, ele deixa um aviso, né? Se você tem alguma experiência desse tipo, se você viveu algo assim, entre em contato com a editora que eles vão me repassar a sua correspondência. E nem precisa dizer que ele recebeu centenas de correspondências, não só de contatados, né, supostos contatados nos Estados Unidos, como em outros países do mundo. Desde Líbano, Israel, enfim, Europa, de vários lugares. E uma dessas cartas chamou muito a atenção dele, que é justamente a carta da personagem principal do filme aqui do Intruders, que teve um nome fantasia de Kathy Davis, mas que na realidade se chamava Debbie Jordan, que anos depois, enfim, é ela mesma que tinha preferido um anonimato. Ela acabou, enfim, depois se revelando, e ela mesma escreveu um livro depois, ela e a irmã, sobre a continuação de tudo que aconteceu, né, nessa primeira metade aí dos anos 80. E essa Debbie Jordan, ela conta numa entrevista recente, inclusive, que ela vendeu a própria máquina de lavar para ir ali de Indianápolis até Nova York, onde morava esse pesquisador, ufólogo americano, o Bud Hopkins. E nesse primeiro encontro que eles tiveram, a preocupação dele foi que, né, ele sempre foi um pesquisador muito sério, muito respeitado na comunidade ufológica dos Estados Unidos. Não desses sensacionalistas, realmente alguém que busca algo embasado, né, e procura se pautar sempre com muita responsabilidade. Então, a preocupação principal dele foi levá-la num psicólogo, num psiquiatra, para examiná-la, e ela fez até um eletroencefalograma. Ele queria realmente tirar da equação qualquer possibilidade de transtorno psicológico, psicótico. Então, uma vez que ele percebeu que ele sentiu firmeza nos depoimentos, né, da Debbie, ele foi aprofundando, eles foram, né, enfim, aprofundando não só a pesquisa, né, do que ela tinha para dizer, do que ela começou a revelar com algo aí de hipnose induzida. E ele esteve em Indianápolis algumas vezes, acho que 3 vezes, e ela esteve em Nova York umas 2 ou 3 vezes também, e tiveram um intercâmbio muito intenso de informações, porque o cérebro humano tem mecanismos de proteção para situações traumáticas. Então, não bastasse isso, né, é dito que os ETs aí teriam também acesso a bloquear, apagar algumas memórias para a pessoa realmente não se lembrar, do ponto de vista estratégico, né, da missão, enfim, que eles estejam fazendo, para a pessoa não se lembrar de que eles fizeram tais experimentos com a pessoa. Então, assim, ela foi, vamos dizer, desbloqueando memórias, e com isso ele foi criando, né? Então, não só com memórias dela, mas com entrevistas com outros moradores, gente da mesma família, vizinhos, né? Todo aquele pessoal daquela comunidade que foi tão visitada durante esse período aí no começo dos anos 80, acho que até final dos anos 70, inclusive, porque a irmã dela tem um relato que foi na década de 70 ainda. Então, foi uma comunidade ali, um setor de... são casas que assim, estão fora do centro de Indianápolis, mas também não chega a ser rural, né? Assim, é um subúrbio americano, daqueles bem tradicionais e comuns de filme, né? São casas de uma classe média. A Debbie era recém-divorciada, tinha 2 filhos pequenos, e então ela começa a ser visitada por essas criaturas, que são os famosos Greys, né? Como você pode ver aqui na capa do filme, aquele ET bem arquetípico, né? Bem comum. Então, ela foi aos poucos se lembrando. Então, o Bud Hopkins reuniu não apenas os relatos dela, como de outras pessoas da comunidade. E com isso, ele teve um material bastante robusto, né, e amparado na própria pesquisa e com auxílio de outros profissionais, e produziu esse livro, que eu tô louco para ler, né? Eu vou comprar ainda ele, Intruders, The Incredible Visitations at Copley Woods, que traz esses relatos,
na íntegra, vamos dizer assim, né? Como eu falei, o filme é baseado em parte desse livro. Então você imagina o livro quão rico é nesses depoimentos. Então foi feito o filme, ela conta nessa entrevista que eu falei, que é uma grande curiosidade, né? Enfim, quando você começa a se inteirar da história, você vê com quem realmente viveu aquilo, né? Quem diz ter vivido aquilo, se o filme foi fiel ao que ela viveu, né? Então, como acontece em muitas obras cinematográficas aí, ou feito para TV, como é o caso desse, é uma adaptação de um livro, né? De parte de um livro. Então, alguns personagens foram condensados em um só, tem todas essas vamos dizer, essas licenças poéticas aí para que um livro de 300 páginas caiba numa minissérie de 2 horas e 40 e pouco, que é o que tem somado o tempo todo, o tempo total de produção. Então ela diz assim, a palavra que ela usa para descrever é que foi bizarro se assistir ali nessa produção. Ela contou que essa atriz, a Mare Winningham, que fez o papel dela, né, que no livro é colocado como Kathy Davis, mas que na vida real é a Debbie Jordan, a atriz teve a preocupação de se comunicar com ela, ligar várias vezes para saber que tipo de emoção ela precisava imprimir em determinadas cenas para que ficasse o mais fiel possível. Então ela se disse muito grata à atriz de ter tido essa sensibilidade, essa preocupação de ser bastante fiel dentro, né, do que a obra se propunha a fazer ou que permitia fazer, né, visto que é uma adaptação. Ela falou que foi bizarro se assistir, né, reviver esses momentos. Ela estava um pouco insegura se deveria se submeter a isso, mas ela entendeu que era importante até do ponto de vista de um processo de cura, né, porque se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. E se você não assistiu, vai assistir nessas condições que eu te pedi para fazer. Mas assim você vai entender o quão perturbadora é essa história e esses momentos vividos, não só por ela, que é uma das mulheres, mas foram várias mulheres. O estresse, o trauma psicológico pelo qual elas passaram. Então, assim, por isso que teve toda essa preocupação da atriz de retratar bem retratado e o receio dela, né, da Debbie, de reviver, trazer tudo isso à tona de novo. Mas ela diz que, no geral, ela ficou, vamos dizer que o sentimento final em torno disso é de uma certa satisfação, porque não foi tratado de maneira sensacionalista, e muito menos como uma piada. Porque, né, se hoje em dia a gente tem abertura para ter um canal como Mistérios do Desconhecido e outros, né, que tratam dessa mesma temática, e pode se falar abertamente disso sem se correr o risco de ser taxado como louco, como uma pessoa, né, que não é séria, uma pessoa sensacionalista, mas naquela época realmente você se expor, né, para um cientista se expor diante da comunidade científica e para alguém que viveu isso, contar para a família, para amigos, era um empurrãozinho na direção de um hospício, né? Então, assim, ela ficou bastante confortável não, satisfeita de que foi tratada da maneira respeitosa como foi. E não apenas a minissérie, mas o próprio livro, o livro esteve na lista dos mais vendidos do New York Times durante muitas semanas. Então, é uma obra realmente que acho que a gente pode dizer, né, assim, que esse tema nos Estados Unidos ele pode ser dividido antes e depois de Intruders, porque pela primeira vez ganhou a grande imprensa, todo mundo começou a falar disso e foi realmente a partir daí que esse tema deixou de ser um tabu. Bom, então ficam aí não uma, mas 2 sugestões. O livro, se você encontrar, né, que é super raro e caro, Intruders, e aqui foi lançado como Intrusos pela editora Record. E a minissérie Intruders, que você talvez encontre em VHS, em DVD, mas olha o favorzão que a gente vai fazer para você. Aqui embaixo nos comentários tem o link para você assistir a minissérie numa paulada só, 2 horas e 43, de puro suspense,
Deixa eu falar uma coisa, reforçando a sugestão que eu fiz, assiste do jeito que eu falei, permita-se a essa experiência como a que eu tive em 1996, quando assisti no SBT, eles exibiram, e eu assisti nessa situação, sentado no tapete da sala, encostado no sofá, atrás do sofá não tem parede, tem mais um pouco de sala ainda, assistindo então de frente para a televisão, obviamente, e com a luz, só a luminosidade da TV. Você vai sendo levado, né, com aquele suspense, aquele mistério, pelos relatos, pelo que as moças estão vivendo ali. Tem aquele clima de seriedade do psicólogo, psiquiatra, que vai ouvindo os depoimentos, e elas vão se lembrando das situações, e aquilo vai ficando tenso de um jeito, e eles vão revelando coisas que você acha que não vão mostrar tanto, mas eles mostram, e é feito de uma maneira que é espetacular, é envolvente, é perturbador. É uma montanha-russa de emoções, e você vai se pegar querendo olhar para trás, e você vai querer ficar no canto da sala para que ninguém possa estar atrás de você, que você vai querer ver tudo, tá de alguma maneira no controle da situação, mas permita-se essa experiência. Eu acho que vale muito a pena, porque você entra de fato na história, você se sente ali com o mesmo pavor que essas moças passaram, tá? Não vou falar mais nada. Assista desse jeito. Se você tá com a gente até agora, coloca aqui embaixo nos comentários Disco Voador. E você, tem alguma história para compartilhar com a gente, de ET ou não de ET, de algum outro assunto desses nossos mistérios do desconhecido? Deixa aqui embaixo nos comentários, conta de onde você fala, de que cidade, de que estado, país você é. E acompanha a gente aqui no nosso próximo encontro desses relatos intrigantes. Até a próxima, pessoal. Valeu demais!